Você sabia que existe uma cidade na Europa onde não existe cemitério? Estamos falando de Veneza, mas aqui vem o mais curioso. Como a cidade foi construída sobre ilhas e possui pouquíssimo espaço disponível, os enterros acontecem em uma ilha separada chamada Isola di San Michele. E não para por aí. Quando alguém morre em Veneza, o transporte até o cemitério é feito por barco. Sim, existe até um barco funerário. Mas o detalhe mais impressionante, a ilha cemitério é cercada por muros e abriga túmulos de pessoas do mundo inteiro há mais de um século. Agora pensa nisso. Em uma cidade onde as ruas são canais, até a última viagem da vida acontece navegando. Segue o canal para mais curiosidades reais que parecem invenção. Você sabia que existe uma ilha no Japão onde os coelhos são mais numerosos que os humanos? Parece um desenho animado, mas é real. Estamos falando de Okunoshima, conhecida como Ilha dos Coelhos. Mas aqui vem o mais curioso. Hoje, centenas de coelhos vivem livres pela ilha e se aproximam dos visitantes sem medo algum. Muita gente acredita que os coelhos de hoje são descendentes dos coelhos que eram usados como cobaias nos testes de laboratório de gás venenoso durante a guerra. A realidade é que, infelizmente, os coelhos cobaias daquela época foram todos sacrificados quando a fábrica foi desativada. Os coelhos que habitam a ilha hoje foram introduzidos em 1971, quando um grupo de estudantes de uma escola primária local soltou 8 coelhos na ilha, que estava desabitada. Sem predadores naturais, como cães e gatos, que são proibidos por lá, e turista alimentando-os, eles se multiplicaram até chegar aos números atuais. E não para por aí. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha foi mantida em segredo e chegou a ser removida de alguns mapas. Mas o detalhe mais impressionante, depois da guerra, o local se tornou completamente de uma instalação militar secreta para um dos destinos turísticos mais inusitados do Japão. Agora pensa nisso. Um lugar que já fabricou armas químicas, hoje é famoso por ser dominado por coelhos amigáveis. Segue o canal para mais curiosidades reais que parecem ficção. Você sabia que existe uma cidade subterrânea na Turquia capaz de abrigar milhares de pessoas? Parece cenário de filme, mas é real. Estamos falando de Derinkuyu, na região da Capadócia. Mas aqui vem o mais impressionante. Ela se estende por dezenas de metros abaixo da superfície. E não para por aí. Ela foi redescoberta por acaso em 1963, quando um morador local estava reformando a sua casa e derrubou uma parede do porão, encontrando uma passagem secreta para o complexo de túneis. Lá embaixo existiam casas, cozinhas, depósitos de alimentos, estábulos, poços de água, sistema de ventilação e até áreas para reuniões religiosas. Mas o detalhe mais curioso, as entradas eram bloqueadas por enormes portas circulares de pedra que pesavam centenas de quilos, mas só podiam ser abertas ou movidas pelo lado de dentro, garantindo que nenhum invasor conseguisse entrar. E tem mais, estima-se que até 20 mil pessoas poderiam se refugiar ali por longos períodos. Agora pense nisso. Uma cidade inteira escondida debaixo da terra, construída séculos antes de qualquer tecnologia moderna. Segue o canal para mais curiosidades reais que parecem ficção científica. Você sabia que o hambúrguer provavelmente não foi criado nos Estados Unidos? Isso mesmo, a história começa em Hamburgo, a segunda maior cidade da Alemanha. Mas aqui vem o mais curioso. No século XIX, imigrantes alemães levaram para os Estados Unidos um prato chamado bife de Hamburgo, que era basicamente um bolo de carne moída, temperada e grelhada. Era uma comida barata e nutritiva, muito consumida pelos marinheiros. E não para por aí. Ninguém sabe exatamente quem teve a ideia genial de colocar o bife no meio do pão, para facilitar o consumo em movimento. Essa é uma das maiores polêmicas da história da gastronomia. Vários locais reivindicam a invenção. Mas o detalhe mais impressionante, o hambúrguer só se tornou um fenômeno mundial depois da popularização dos restaurantes de fast food no século XX. E tem mais, hoje bilhões de hambúrgueres são consumidos todos os anos em praticamente todos os países do planeta. Agora pensa nisso, uma receita inspirada em uma cidade alemã virou um dos alimentos mais famosos da história da humanidade. Segue o canal para mais curiosidades reais que parecem invenção. Você sabia que o vinho provavelmente foi descoberto por acaso? E a história é muito mais antiga do que a maioria imagina. Os vestígios mais antigos de vinho já encontrados têm cerca de 8 mil anos e foram descobertos na região que hoje corresponde à Geórgia, entre a Europa e a Ásia. Mas aqui vem o mais curioso. Os cientistas acreditam que alguém armazenou uvas em um recipiente e simplesmente esqueceu delas por algum tempo. As leveduras naturais presentes na casca da uva começaram a transformar o açúcar da fruta em álcool. Ou seja, o vinho pode ter surgido por um acidente feliz. E não para por aí. Os antigos perceberam que aquela bebida tinha sabor diferente, podia ser armazenada por mais tempo e passou a fazer parte de celebrações, rituais e até da economia. Mas o detalhe mais impressionante, a mesma fermentação natural descoberta há milhares de anos continua sendo a base da produção de vinho até hoje. Agora pense nisso.
Uma das bebidas mais famosas da humanidade pode ter nascido porque alguém esqueceu algumas uvas guardadas. Segue o canal para mais curiosidades reais que parecem invenção. Você sabia que o chinelo de dedo é muito mais antigo do que parece? Na verdade, versões desse calçado já existiam há milhares de anos. Mas aqui vem o mais curioso. Arqueólogos encontraram evidências de sandálias com tira entre dedos, usadas no Egito Antigo há mais de 3.000 anos. E não para por aí. Em diferentes partes do mundo, povos criaram modelos parecidos usando palha, couro e até fibras vegetais. Mas o detalhe mais impressionante, o chinelo moderno mais famoso do Brasil foi inspirado em um calçado tradicional japonês chamado zori. Por isso, os primeiros modelos tinham até estampas que imitavam grãos de arroz na sola. Agora pense nisso. Um objeto tão simples que você usa para ir à praia carrega uma história que atravessa continentes, culturas e milhares de anos. E continua praticamente com o mesmo conceito até hoje. Segue o canal para mais curiosidades que parecem invenção.